Os bastidores das decisões do judiciário e critérios como imparcialidade e subjetividade serviram de base para a doutora Bárbara Lupetti elaborar a tese de doutorado que vamos discutir no programa Academia de hoje. Entre quereres e poderes, paradoxos e ambiguidades da imparcialidade judicial. Tese apresentada à Universidade Gama Filho para obtenção do título de doutor em Direito. O estudo é de Bárbara Lupetti. Nossos convidados para debater este trabalho são Atalá Correia, ele é juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e professor do Instituto Brasileiro de Direito Público, e também Fernando Mendes, diretor da Associação de Juízes Federais, AJUF, e juiz da Terceira Vara Federal de Guarulhos. Quero aqui agradecê-los pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar do programa Academia de hoje, e vamos já acompanhar um resumo deste estudo. A tese trata da imparcialidade judicial e é resultado de pesquisa empírica realizada no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Os dados revelam que fatores externos ao processo, especialmente a subjetividade do julgador, influenciam em seu resultado e orientam as decisões judiciais. Bem, Bárbara, também agradeço pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar do Academia de hoje e trazer a sua tese para ser debatida aqui. Você que também é pesquisadora do INEAC, né, no Rio de Janeiro. Bom, inicialmente eu gostaria que você falasse da metodologia utilizada. Bom, antes de tudo eu queria agradecer, né, a oportunidade que o programa Academia me forneceu de estar aqui, enfim, compartilhando os resultados da minha pesquisa e cumprimentar os professores convidados, né, dizer que é um grande prazer também ouvir outras vozes e outros olhares sobre o meu trabalho, né. Então, e dizer de modo que eu estou muito feliz de estar aqui participando desse programa. Bom, em relação à metodologia, para mim, assim, o grande diferencial do meu trabalho é justamente a metodologia. Eu acho que 50% da importância do trabalho tem a ver com a forma como ele foi produzido, que é fruto, né, de uma pesquisa empírica, que não é nada habitual no campo do direito, é uma coisa bastante pouco difundida na área jurídica, né, é uma pesquisa mais própria da área de ciências sociais, onde eu fiz uma profícua interlocução e pude, então, dominar um instrumental que me permitiu fazer esse trabalho de campo no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde eu tive a oportunidade, então, de trazer o olhar de todos os operadores do judiciário acerca do meu tema. Então, entrevistei juízes, mas não apenas, né? Falei com advogados, cidadãos brasileiros jurisdicionados que estavam no tribunal aguardando suas audiências, etc., procuradores de justiça, promotores, procuradores do Estado e tal, para mapear um pouco de qual é a visão de todos esses atores do processo acerca do meu objeto de trabalho. Bom, nós vamos agora acompanhar parte da bibliografia utilizada neste estudo. A parcialidade dos juízes. Autor Francisco Fernandes de Araújo. Editora Edicamp. Ensaios de Antropologia e de Direito. Autor Roberto Cante de Lima. Editora Lumen Iuris. A personalidade do juiz e a condução do processo. Autor Antônia Bucalil. Edição do autor. Bem, Bárbara, de que forma cada uma dessas obras contribuiu para a elaboração do seu estudo? Bom, a primeira obra, né, que eu destaco é a do professor Roberto Cante de Lima, que inclusive foi meu orientador no mestrado e no doutorado, que é um antropólogo que trabalha com antropologia do direito, né, tem formação jurídica também, e que faz esses ensaios de direito e de antropologia, onde justamente foi a interlocução que eu fiz, né, interdisciplinar entre áreas tão diferentes, né? Então, esse é um livro onde ele traz ensaios que me ajudaram em termos metodológicos, da metodologia de trabalho, que é essa da pesquisa empírica, do olhar para a realidade, etc. O outro livro é do professor Francisco, que é um juiz do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, A Parcialidade dos Juízes, e que foi muito importante e valioso para mim, porque ele não traz só o olhar do professor. Então, ele incorpora toda a experiência dele na magistratura para escrever um livro onde ele diz, né, a conclusão mais importante para mim é de que efetivamente não tem como se exercer imparcialidade, uma vez que os juízes têm suas visões de mundo, enfim, ele diz taxativamente, dá o nome A Parcialidade dos Juízes. O outro livro é de um advogado que é professor também, que fez um doutorado na USP, e é muito interessante porque, apesar dele ter uma perspectiva de tentar identificar
perfis de juízes, e aí ele tem um sistema classificatório que não era a minha perspectiva de trabalho. De qualquer maneira, ele também faz muitas entrevistas com juízes lá de São Paulo, onde também essa questão da subjetividade, da personalidade do juiz interfere na condução e no resultado do processo. E ele traz isso de uma maneira muito elucidativa, porque ele também traz as vozes desses autores. Então, também foi um livro que foi muito importante para o meu trabalho. Bom, e o trabalho em si? Bom, o trabalho em si, enfim, tem muitas perspectivas, né? Claro que eu vou destacar aqui, enfim, por que eu fui motivada a estudar isso e o que essa metodologia me ajudou para ver esse trabalho sob uma perspectiva diferente da que normalmente ele é estudado, né? Normalmente, pela própria natureza do conhecimento jurídico, ele é um conhecimento muito normativo. Então, o que normalmente a gente lê, né, em trabalhos de direito, é uma perspectiva de como as coisas deveriam ser, né? Perspectivas idealizadas e que não tem necessariamente um comprometimento de olhar para as coisas tal como elas acontecem no mundo da vida real. Essa metodologia da pesquisa empírica me trouxe essa possibilidade de olhar isso sob este viés da realidade, dos seres humanos de carne, osso e sangue que estão ali todo dia manipulando processos e distribuindo justiça. E aí, por que eu quis estudar isso, né? Porque sempre me incomodou muito, não só como professora, pesquisadora, como também como cidadã, né? A distribuição tão desigual da justiça, né? Todo cidadão vai entender, né? Os telespectadores aqui são também, esse programa é voltado para isso, o que eu acho que é muito valioso, né? Para pessoas que não é um programa só interna corporis, é para todas as pessoas, atingir todas as pessoas. E eu tenho certeza de que vários desses telespectadores vão entender o que eu estou dizendo, no sentido de que ele ajuiza uma ação igualzinha do vizinho, a dele cai com o juiz, a do vizinho cai com o outro, ele ganha e o vizinho perde, né? Ou vice-versa. Então, essa distribuição desigual da justiça, que tem a ver com critérios, que muitas vezes são critérios que estão no processo, mas muitas vezes são critérios extraprocessuais, foi a grande motivação do meu trabalho, porque eu acho que ela causa uma grande crise de legitimidade no judiciário e uma falta de representação dos cidadãos nesse sistema judiciário que serve, afinal de contas, né, para assegurar direitos, para que eles acessem a justiça e etc., né? Então, foi por conta disso que eu quis estudar qual é esse papel, então, né, o que permite que as mesmas leis, os mesmos fatos sejam interpretados de maneira tão diferentes e levem a resultados tão discrepantes na distribuição da justiça em casos que muitas vezes são similares. Esse foi o grande motivador, né? E aí, quando a gente vai estudar imparcialidade nos manuais dogmáticos, na lei e tal, a gente vê que existe essa perspectiva normativa de como as coisas devem ser. Então, o juiz deve ser imparcial. A lei prevê alguns controles dessa suposta parcialidade através de incidentes, de impedimento e suspeição desses magistrados. E todos esses controles visam, afinal de contas, impedir ou restringir interferências externas ao processo, naquele processo. Ou seja, a subjetividade do juiz, preconceitos, visão de mundo, fatores, opinião pública, enfim, fatores extra-altos não poderiam, em tese, interferir na condução daquele processo, no resultado daquele processo, e isso é o que se pensa, assim, genericamente, sobre o que seria a imparcialidade, né? E aí, quando eu fui... E aí, tanto que a gente tem um dogma muito famoso, que todo estudante de direito sabe, que é o que não está nos autos, não está no mundo, né? E aí, o que a minha experiência, inclusive como advogada e como pesquisadora, e esse meu olhar empírico permitiu ver, é que muitas vezes existem, sim, muitas interferências externas ao processo e que fazem toda a diferença no resultado daquele processo. E esse, digamos assim, é a grande contribuição que eu acho que a pesquisa empírica trouxe para mim. Foi poder identificar e mapear casos e também discursos de operadores jurídicos que disseram muito explicitamente que sim, que muitas vezes o que conduz aquele processo daquela determinada maneira são fatores extra-altos. Então, eu sempre destaco a fala de um magistrado, que está gravada, enfim, eu faço entrevistas que são formais, algumas pessoas não permitem a gravação, mas a grande maioria dos juízes que eu entrevistei me permitiu gravar, então tudo que eu estou dizendo aqui são falas que estão gravadas, né? E tem um juiz que disse para mim, Bárbara, mas se esse dogma, né, se o que não está nos autos não está no mundo, o que eu queria te dizer sobre isso é que existe um enorme mundo que pode não estar nos autos, mas que está no juiz
e que sim interfere na forma como a condução desse processo acontece. Então, eu estou falando um pouco nesse trabalho sobre esse mundo que não está nos autos, está no juiz e que repercute na forma como a justiça é distribuída e que faz diferença no resultado do processo. Enfim, eu trago alguns casos que depois, se for o caso, a gente pode discutir para que a gente ilustre, né? Claro. Casos concretos em que isso aconteceu. Verdade. Nós vamos aqui para um rápido intervalo. Aliás, posso até colocar duas coisas. Pela minha formação, o jornalista também tem que ser imparcial. Mas será que o jornalista é imparcial quando vai cobrir uma determinada matéria e ali ele não se sensibiliza com um determinado caso, um crime, sei lá, né? Uma situação, talvez, de uma família... Enfim, são diversas situações. Será que aquele jornalista também não vai se sensibilizar ali naquele momento? E quando, por exemplo, um juiz, ele já sofreu algum tipo, né, de ação... E, de repente, ele se vê ali, se depara com um processo que trata justamente daquele caso. Como, né? Então, bom, discussões para daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. Estamos de volta com o Academia, hoje debatendo a tese de Bárbara Lupetti, apresentada à Universidade Gama Filho, para a obtenção do título de doutor em Direito. O estudo considera a fundamentação das decisões judiciais feitas com base no controle da imparcialidade. Mas antes de entrarmos aqui no debate, vamos conferir as teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial. Direito Penal a Marteladas, algo sobre Nietzsche e o direito. Hamilton Bueno de Carvalho, editora Lumen Iuris. Fundamentos da Mediação e da Conciliação, Petrônio Calmon, editora Gazeta Jurídica. Do Princípio do Livre Convencimento Motivado, Regina Lúcia Teixeira Mendes, editora Lumen Iuris. Bom, e a esses aí você pode também contar com este livro, que é justamente fruto da tese da professora, da doutora Bárbara, que hoje nos traz seu trabalho para ser debatido aqui. Esse assim, com algumas incorporações sugeridas pela banca, mas é quase que na integralidade a tese de doutorado que eu defendi, né, e que foi publicada pela editora Sérgio Antônio Fabres, a quem inclusive eu agradeço, porque é uma editora que abre bastante as portas para esses conhecimentos assim um pouco mais exóticos na área do direito, enfim, permite a circulação, né, de um tipo de pesquisa diferenciado. Está aqui então, paradoxos e ambiguidades da imparcialidade judicial entre quereres e poderes. Professor, doutor Fernando Mendes, gostaria que o senhor desse início aqui ao nosso debate. Eu queria cumprimentar a doutora Bárbara pelo trabalho, né? Excelente trabalho, de uma leitura muito agradável e de uma abordagem diferente, né, do que nós aqui do ramo jurídico estamos acostumados a trabalhar. Aqui, dentro dessa grande abordagem que ela fez do tema da imparcialidade do juiz, o que eu queria fazer um registro que talvez o que a professora trata aí como sendo um grande problema da jurisdição, da crise de legitimidade, de pedidos idênticos terem prestações judiciais diferenciadas. Na verdade, eu vejo isso como a essência do sistema, né? Que o judiciário é composto por homens, são homens que decidem, e é natural que decisões conflitantes sejam proferidas, mas o próprio sistema, de uma maneira geral, acaba trazendo mecanismos para que isso seja, de uma certa maneira, harmonizado. Uma grande preocupação que a gente tem como juiz, sou juiz há 11 anos, essa questão de você tentar procurar a imparcialidade, né? E um dos mecanismos de controle que a professora abordou, que é o problema da suspeição por foro íntimo, que até houve uma grande discussão no CNJ, que a professora até apelidou da resolução da preguiça, que isso gerou uma grande controvérsia dentro do Poder Judiciário. Eu queria, na verdade, aqui trazer essa discussão, se eu vejo essa possibilidade que a legislação processual brasileira estabelece, de juiz se declarar suspeito por foro íntimo, sem ter que justificar os motivos, na verdade, acaba sendo uma grande proteção ao próprio jurisdicionário, porque se há um componente subjetivo muito grande, a partir do momento que o juiz se entende, por si só, já entende que não tem a isenção necessária para analisar aquele processo, então essa solução legislativa eu entendo ser a correta,
Porque a partir do momento que o juiz tenha que declinar os motivos, isso vai acabar interferindo de uma maneira talvez mais complexa na própria estrutura do judiciário. Então, a senhora fez uma crítica nesse ponto, e eu gostaria de trazer essa questão. Esse sistema não acaba sendo expor o juiz ou obrigar o juiz a declinar os motivos de foro íntimo, que a própria ideia de foro íntimo é uma coisa, um argumento interno, uma coisa muito subjetiva. E nesse mesmo tema, uma coisa que eu também entendi interessante é uma comparação que a senhora faz com o sistema argentino, que a parte é que tem o direito de recusar o juiz. Então, eu queria que ela comentasse essas duas coisas. Bom, então, esse dado, né, da questão de Buenos Aires foi porque, durante o doutorado, eu tive a oportunidade de, por conta do INEAC, que é essa rede que integra pesquisadores, que é uma rede nacional e internacional, que é coordenada pelo professor Roberto Cândido de Lima, onde cientistas sociais, historiadores e advogados articulam conhecimento. Por conta disso, eu fiz parte do meu doutorado, um doutorado sanduíche, que a gente chama, em Buenos Aires, na Universidade de Buenos Aires. E lá eu fui estudar um pouco dessa questão, embora o meu trabalho não seja um trabalho que tenha um viés comparativo. Mas nessa parte me pareceu muito interessante, porque lá também entrevistei juízes, e eles diziam que uma única vez, né, e eu li lá o Código de Processo deles, uma única vez a parte pode recusar o juiz sem motivar. Mas que o juiz recusar um processo sem motivar seria algo inadmissível lá para o sistema judiciário portenho, porque inclusive eu estou falando da capital federal, estou falando de Buenos Aires. Aqui não, né? Aqui a gente tem o contrário, o juiz pode recusar o caso por motivo dele, que ele não declina para ninguém. Eu trabalhei essa resolução, mas em nenhum momento eu acho que o juiz tenha que declinar os motivos, ou não acho, né? Eu trabalhei a resolução porque eu acho que ela aponta uma das grandes questões que eu discuto no meu trabalho, que é que nós temos sistemas de aparente controle da parcialidade do juiz. Desculpe dizer assim, mas é como se a gente tivesse um sistema onde parece que está tudo muito acomodado, está tudo perfeito. Então, olha só, o juiz não vai ser parcial. Por quê? Porque a gente tem controles para essa parcialidade. Olha, você pode arguir a suspeição, você pode arguir o impedimento. Se ele não se sentir à vontade para julgar, ele, por motivo de foro íntimo, sem declinar as razões, vai se afastar. Como se fosse, né, um sistema que controlasse efetivamente a parcialidade. O que eu tento mostrar é que, na verdade, esse controle é também um controle interno do juiz. É um aparente controle da parte, mas que, na verdade, é um controle interno. Porque se ele declinando ou não declinando as razões, o controle é dele. Porque se ele quiser, sei lá, vamos supor, né? Eu me lembro um juiz que eu entrevistei, foi ele que disse, eu não estou falando nada polêmico, ele que falou, essa resolução é um problema porque a gente discutia, por exemplo, né? Se eu tenho um caso com uma advogada que é advogada do processo e eu tenho que declinar, por que eu estou me afastando? Eu vou declinar que eu tenho uma relação extraconjugal com a advogada do processo? Estou fazendo uma caricatura, mas essa entrevista aconteceu, né? Estou indo lá na ponta para a gente compreender o que acontece. Ainda que não é possível. No extremo. E é uma coisa que é possível. Então, aí ele disse, então não posso declinar as razões. Veio por isso a defesa de muitos juízes que eu entrevistei, dizendo, eu não vou declinar as razões porque as razões são minhas, etc. Tá bom. Mas, se ele não, declinando ou não declinando, se ele quiser, ele também não vai contar que aquela advogada, ele tem um caso com ele vai continuar no processo. E se ele for uma pessoa ética, ele vai se afastar do processo. Então, quem controla essa parcialidade é ele próprio. Com resolução, sem resolução do CNJ, é o controle da ética pessoal do magistrado que vai fazer ele julgar um caso em que ele é amigo ou tem uma relação com a advogada ou com a parte, ou não. Exceto aqueles casos de impedimento, que são casos em que o sujeito é cônjuge, o sujeito é parente, existem critérios objetivos de controle. Todos os incisos do artigo que trata da suspeição, eles têm a ver com na minha opinião, com a ética, e isso, portanto, é individual do magistrado que está julgando. E aí, bom, se a gente tem bons magistrados éticos, parabéns, os cidadãos estão felizes. Se a gente não tem, o controle é dele. Aí não adianta dizer que no Código de Processo Civil tem um instrumento que eu posso usar, porque esse instrumento não é meu. Então, foi para isso que, na verdade, eu trouxe essa questão, para ilustrar e para demonstrar que esse aparente controle externo da parcialidade é um controle muito mais interno do juiz e também dos advogados, que eu também não escuso de dizer que os advogados usam, conforme querem, as possibilidades de recusar um juiz ou não.
e aí provoca o juiz quando ele sabe que o juiz é linha dura e ele não quer aquela decisão, provoca o juiz com palavras agressivas no processo, para o juiz se afastar do processo. Então, também não falo só da magistratura, sinceramente não é um ataque à toga, nem é nada disso. É uma maneira de ilustrar que a gente tem um problema, um sistema que é ambíguo, paradoxal, diferente de como ele foi pensado, né? Como ele é manipulado, é muito diferente de como ele foi idealizado, e eu acho que a gente tem que pôr isso na mesa para refletir, para conversar, enfim, para isso. Doutor Attalá. Obrigado pelo convite, participar mais uma vez do programa. Eu li o trabalho da doutora Bárbara, achei fascinante, é um trabalho que ela escreve num tom pessoal, então é muito gostoso de ler. Eu não consegui ler tudo porque eu não tive tempo, mas eu li uma boa parte, ele é realmente muito fácil de ler, é muito instigante. Eu acho que o trabalho vem em boa hora, a investigação sobre os critérios decisórios não escritos ou não fundamentados são muito pertinentes. Eu gostaria, antes de entrar na pergunta, fazer uma observação pessoal, já que eu sou juiz, sobre o tema da imparcialidade ou da imparcialidade. No meu modo de ver, eu acho que essa questão de ter um viés natural da nossa formação, da nossa vivência, é natural ao entendimento humano, como o Rimac bem lembrou. Então, o jornalista tem a pretensão de ser imparcial e, eventualmente, aquela sua compreensão do mundo acaba sendo transmitida na interpretação de uma notícia ou de um fato que ele veicula. Da mesma forma, o pesquisador. A pesquisa empírica, por exemplo, é uma tentativa de demonstrar imparcialidade, mas os dados afloram da natureza e o viés que o pesquisador dá sobre o produto do seu trabalho é natural que reflita a sua compreensão, às vezes os seus traumas, às vezes as suas particularidades como ser humano. Então, eu acho que não existe um sistema perfeito sobre esse ponto de vista de parcialidade ou imparcialidade. E não tem como existir porque todos somos seres humanos. Na minha atuação profissional, eu não vejo, eu falo por mim, não falo por colegas, mas eu me sinto muito confortável ao julgar, porque apesar de ter as minhas compreensões sobre determinados fatos, eu não me sinto parcial ao ponto eu não conheço as partes e não tenho motivo para favorecer uma ou desfavorecer a outra. Eu acho que essa é a importância do nosso sistema em termos de controle de parcialidade ou alguma coisa nesse tipo. Mas eu gostaria que você comentasse um pouco como você vê essa parte do seu trabalho relacionada às sugestões de como pode ser e também como você vê esse movimento pró-conciliação do Poder Judiciário. Bom, relativamente antes, só a questão que o senhor começou colocando, da condição humana, é muito interessante, porque esse foi um dos grandes dilemas que apareceu, né, no meu trabalho. Quer dizer, os juízes evocando uma condição de humanidade, dizendo, mas nós somos seres humanos, quase que dizendo, né, como se o sistema exigisse deles justamente essa condição não humana. Então, eu falo, né, uma das minhas conclusões é de que justamente o que os juízes fazem para dar conta desse sistema e não explicitarem a sua natural condição humana e, eventualmente, a sua natural parcialidade ou favorecimento de uma tese em prol da outra, não para beneficiar, enfim, ilicitamente alguém, mas porque efetivamente a condição humana encaminha ele para um determinado lado, é esconder a sua condição humana. Então, eu digo, para parecerem imparciais, né, eles, seres humanos, têm que esconder aquela dimensão humana que está interferindo naquele processo. Então, eu estudei alguns casos e aí o sistema faz isso de uma maneira muito, para mim, muito bem feita, onde as razões de decidir dos juízes não aparecem nas decisões judiciais. E isso foi até o ministro Marco Aurélio e outros ministros que dizem, a gente primeiro decide e depois a gente fundamenta. Esse a gente primeiro decide, que são as razões de decidir, são traduzidas numa suposta racionalidade que advém na fundamentação da decisão judicial e que esconde a humanidade. Tanto que, no último capítulo da tese, eu trabalho com 2 casos muito polêmicos no judiciário, né, de juízes que manifestaram os seus preconceitos e os seus valores nas decisões judiciais e sofreram processos disciplinares, inclusive afastados da judicatura,
porque manifestaram a sua opinião. Quer dizer, eles erraram por manifestarem a opinião? Pode ser, eles foram ingênuos, não entenderam que eles deviam racionalizar. Eles podiam fazer a mesma coisa que fizeram de uma outra maneira, mas eles resolveram colocar ali toda a visão de mundo que eles tinham. E quando fizeram isso, criaram um problema para si mesmo, porque o sistema não quer que isso apareça. Agora, não aparecer significa que isso não era a razão de decidir? Isso era a razão de decidir, que você pode explicitar ou não. Então, essa é uma das questões, assim, a questão da conciliação, acho que não sei se a gente vai ter tempo para falar, enfim, é uma proposta para trazer a resolução do próprio conflito dela, que eu acho que dá legitimidade ao nosso sistema. Concordo. Não, a questão da conciliação é isso. Eu trago como proposta porque eu acho que esse é um sistema onde a parte é muito pouco valorizada, né? É um processo que acontece independentemente dela estar ou não. A gente vê processos de 10 anos que a pessoa nunca pisou os pés no tribunal. Eu acho que a conciliação tem isso e, portanto, ela não entende a linguagem, ela não sabe o que aconteceu. Eu acho que a conciliação é uma forma de trazer a pessoa para o próprio conflito dela, para a administração do próprio conflito dela, para ela participar de uma maneira qualificada na resolução daquele problema, que afinal de contas é dela, né? E nada disso existiria se as pessoas não tivessem problemas e fossem lá buscar suas soluções, né? Então eu vejo muito positivamente essa iniciativa. Bem, eu quero aqui agradecer a Bárbara Lupetti. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Ela também é professora de mestrado da Católica, né, no Rio de Janeiro. De Petrópolis. Isso. A joia, então. Bem, também ao professor e doutor Atalá, e assim também ao doutor Fernando Mendes. Muito obrigado também. Professor, né, também? É professor também de Direito Administrativo. Tá certo. Bem, muito obrigado. E lembro que você pode participar do programa. O nosso e-mail é academia@stf.jus.br. É possível também rever este programa no site da TV Justiça, que é www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo programa.